Você é uma pessoa assertiva? Essa é a minha pergunta para hoje nessa live. Bom dia, eu sou a Josi Conte. Esse é o projeto Conte Comigo e para quem já sabe, para quem não sabe, fica sabendo agora, uma live diária que acontece aqui no Instagram da Conte Outra e que visa trazer reflexões que possam aumentar a qualidade de vida das pessoas, que possam trazer aquela lâmpada que na hora do apuro, na hora de uma decisão, na hora de uma resolução, que faça a gente perceber e não cair em certas armadilhas que a gente cai no dia a dia, que a gente repete, que a gente não percebe. Às vezes a gente se sabota, às vezes a gente faz coisas assim que poderia não fazer se tivesse tomado consciência de coisas que a gente traz desde sempre, às vezes, né? Então eu digo bom dia para quem está chegando, Vitor e os outros também. Eu gostaria de deixar esse espaço, antes de começar a falar um pouquinho mais, aberto para que vocês tragam questões, façam perguntas, deem exemplos, relatos, que às vezes eu percebo que eu começo a desenvolver uma linha de raciocínio e eu não sei se eu estou dando espaço de maneira adequada para vocês. Então, interrompam, falem, questionem, e daí, na medida do possível, eu vou também interagindo com quem está por aqui. Combinado? Então, eu quero falar hoje sobre assertividade. Eu falei esses dias sobre uns temas interessantes. Falei de pessoas manipuladoras, falei um pouquinho, brinquei um pouco sobre se a gente está priorizando pessoas lá no feed da página, se a gente está priorizando pessoas que não nos dão atenção, tentando tirar um petróleo de dentro de uma pessoa que não nos oferece nada, né? Às vezes eu fico tentando instigar um pouquinho essa coisa de o que a gente está realmente procurando. Será que a gente sabe? Às vezes a gente não sabe, mas a gente pode escolher para onde direcionar o nosso olhar e perceber se a gente está tendo sentido nas coisas que está fazendo. Porque às vezes a gente só vai vivendo e não percebe sentido nas coisas. A gente só vai trabalhando que nem uns condenados e não vê sentido no trabalho. Vai dormir à noite e não vê sentido na vida. E a gente começa a entristecer. E os sentidos da vida, eu falei um pouco isso no passado, em uma das lives anteriores, a gente constrói, ele não chega pronto. Não tem gente que fala que o destino está no caminho, está na jornada? Por quê? Porque a gente constrói o sentido para as coisas. Então, uma das maneiras que nos ajuda nisso é a gente identificar o que a gente está fazendo. Por exemplo, se eu perguntar para vocês hoje, quais são as pessoas aqui que ontem fizeram alguma coisinha que seja, um passo que seja, uma ação que seja, em direção a uma ideia, a um sonho, a algo que foi proposto para si mesmo na virada de ano? Alguém fez, será? Tipo, a pessoa fala, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso, aquilo, tudo. Será que ontem foi dia 12 de janeiro? Gente, só dia 12. Eu não falei que, por exemplo, a pessoa não pode ter falado que ia mudar de vida, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Ontem foi só dia 12 e hoje é dia 13. Será que no dia 12 ainda tem alguém que... Primeiro, será que alguém começou a fazer alguma coisa para mudar o que gostaria? Porque pensando na mudança de ciclo. E se começou, será que 12, 13 dias depois a pessoa ainda está fazendo? Né? Porque aí que tá. Porque, por isso que eu falei, a gente tem tendência a ficar repetindo as coisas, a gente tem tendência a voltar para a zona de conforto, a gente tem tendência a ficar fazendo as mesmas coisas. Então, fica muito complicado, o que eu posso falar para vocês? Uma das coisas que nos ajuda, então, é identificar. A outra coisa é ver rotina. Lembra? Eu falei várias vezes. Rotina. Eu estou fazendo? Se eu não estou fazendo, uma das coisas... Olá, a Marcélia falou, até ontem não fiz, hoje fiz. Yes!
Então é uma coisa importante. Então o que a gente pode fazer? Acho que o lixeiro está começando a rodear aqui o quarteirão. Daqui a pouco aumenta o barulho, depois para. Então, gente, eu tô querendo falar sobre assertividade e não estou sendo assertiva, né? Que começa o ruído, me desconcentra. Então, a gente tem que perceber aonde que tá o problema. Então, se eu não fiz, falar, eu vou fazer, dia tal, segunda-feira, ou eu fiz um dia, percebi, coloquei meta muito alta. Se eu, por exemplo, falar que eu vou fazer um curso, eu vou estudar 4 horas por dia, e eu queria manter o foco da live na live, gente. Tem coisa que não tem como a gente resolver aqui, né? Tem mensagem que é complicada. Então, se eu falo que eu vou estudar 4 horas por dia, eu consigo, de repente, estudar 4 horas por dia se eu for um estudante que não faz mais nada na vida, se eu for uma pessoa que estou trabalhando só meio período. Se eu for uma pessoa que faz mais um monte de coisa, às vezes eu consigo bater essa meta 3 dias. E eu não consigo bater essa meta a longo prazo. Fica complicado, né? Que mais? A gente tem que focar, então, se eu não estou fazendo, o porquê que eu não estou fazendo, né? Eu não estou fazendo a live direito porque meu cachorro está latindo. É um bom motivo. Eu estou desconcentrada, me atrapalha. Vai parar. Até parar é ruim. Então, o desconforto, ele sempre vai acontecer quando a gente está fazendo uma coisa diferente, quando a gente está enfrentando um empecilho, quando algo muda. O desconforto, ele é inerente à mudança de hábito, ele é inerente a gente sair da zona de conforto, que pode ser, inclusive, uma coisa ruim, né? A gente pode estar confortável num ambiente ruim. E aí parece uma coisa que não faz sentido, mas não é bem assim. Às vezes a gente fica. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu percebo, por exemplo, que eu não estou conseguindo fazer alguma coisa, eu posso ir primeiro identificar por que eu não estou conseguindo fazer. Por quê? Eu não estou conseguindo fazer por isso, por aquilo, não. Mas se o primeiro passo é identificar que eu não estou conseguindo fazer e por que eu não estou conseguindo fazer, o mais fácil seria eu focar no culpado, né? Então, por exemplo, a pessoa pode falar, eu vou dar um exemplo só para vocês verem como que funciona a linha de raciocínio. Eu posso falar que eu não estou fazendo dieta porque a minha, faz de conta, sei lá, o marido pode falar que a esposa faz bolo todo dia à tarde. Eu não faço dieta porque todo dia à tarde tem bolo na mesa e eu não consigo concentrar na dieta. Então, de quem que é a culpa de que eu não emagreço? Da esposa. Então, vou ficar, se ele acha que ele precisa emagrecer, ele pode falar, vou ficar gordo para sempre. No raciocínio dele lá imediato. E aí, assim, acabou aí? Ele se desresponsabiliza, ele bota a culpa na esposa e nunca mais faz mais nada. Quando a gente fala assim, fica até engraçado, não fica? Só que é assim que a gente faz na vida. A gente dá esse tipo de desculpa furada a vida inteira. Para não fazer coisas, para não mudar. Eu não melhoro meu trabalho porque meu colega também não melhora. E aí não faço mais. Vai melhorar, gente. Eu peço 1000 desculpas. Eu tô sentindo incomodada aqui, como sempre fico quando isso acontece. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tenho uma inveja de quem mora em prédio alto. Aqui é casa, em esquina. E a pessoa tem silêncio, eu fico sonhando, falo, nossa, que sonho que deve ser ter silêncio para gravar uma live. Foi embora, agora vai parar. Gente, aí o que a gente poderia pensar? A culpa é da mulher. Então, eu nunca vou emagrecer porque minha mulher não ajuda. O que a pessoa poderia fazer? A gente pode fazer uma árvore de causas, que nem a gente faz em análise do trabalho, depois eu dou um exemplo disso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso não ir naquele horário em casa tomar o café.
Você evita, por exemplo, vamos pensar em soluções, algumas soluções possíveis. Eu não vou lá na hora que tem o bolo. Não é uma saída, é uma saída, não é? Se você não quer comer doce, você vai na doceria, né? Pararam, eu sei, é exatamente. Só que eu não consigo. Sabe o que me deixa doida, Vitor? Eu não consigo saber o horário que ele vai passar exato. Eu sei mais ou menos. Então, porque eles estão trabalhando, né? Então é assim, passou o lixeiro, acabou. Só que ele passa mais ou menos nessa faixa de horário que eu consigo fazer a live. Então tem essa loucura. E é super desagradável. Por isso que eu fico aqui pedindo desculpa pra vocês. E vamos lá. Então tá, uma opção, eu não quero engordar, eu não vou na doceria, se eu não quero comer o doce. Então esse marido poderia falar, então nessa hora eu não vou, você evita aquela situação. Você pode pedir, por exemplo, para a pessoa não fazer o tal do bolo. É uma opção? Você pode pedir, falar, você pode, eu tô tentando mudar um hábito da minha vida, tá difícil para mim, eu preciso emagrecer, seja por saúde, estética, o que for. E eu percebo que fica difícil para mim aguentar a tentação. Será que a gente poderia mudar esse hábito em casa? Uma conversa. Então, isso é uma conversa. Abre o coração. Outra coisa é você falar assim, o que eu vou fazer se todo dia tem aquele bolo na mesa? Vocês percebem a diferença? Né? Você pode, por exemplo, pedir para a pessoa fazer, mas não mostrar. Né? Tipo, você gosta de fazer seu bolo, o bolo é para as crianças, você pode comer, não tem problema, mas não mostra para mim, deixa guardado separado, assim, se eu não ver, eu não fico com vontade. Não seria uma alternativa? Já tô aí na terceira alternativa, não chega perto, pede para não fazer, tenta achar um acordo, pede um jeitinho, pede para não mostrar, terceira opção. Quarta opção, trabalhar o autocontrole. Difícil, né? Não é mais fácil culpar a pessoa por fazer do que aprender a pegar uma fatia, né? Como que seria a dica, por exemplo? Não deixa o bolo inteiro na frente. Vai lá, pega uma fatia, leva só aquela fatia, tira o resto da frente para não começar a comer e não parar mais. Entendeu? Você pode adequar isso, inclusive, por exemplo, até com nutricionista dá para adequar isso. Tipo, o bolo à tarde é inegociável na minha família. Eu amo, minha esposa ama, entendeu? É um exemplo, poderia ser qualquer coisa. O que a Nutri vai fazer? Ela vai encaixar uma rotina com aquele pedacinho de bolo à tarde. Mas você vai se disciplinar para comer aquele pedaço, não o bolo inteiro. Né? Aquela Lorena falou ali no chat, que os olhos não veem, o coração não sente. Mas aí tem gente que faz assim, manda esconder, depois vai procurar o bolo escondido e bota a culpa porque a mulher escondeu ainda. Então a gente vai achando esses subterfúgios. E o ser humano, você quer ver um ser humano criativo, uma criatividade que nem os maiores criadores de conteúdo do planeta têm. É uma pessoa que quer arrumar uma desculpa para não fazer alguma coisa. Gente, tem gente que merece o Nobel. Tem gente que merece o Oscar. Eu no consultório, às vezes eu escuto coisas, eu dou risada com a pessoa, eu começo a gargalhar, eu falo, você viu o que você está falando para mim? E dou risada com a pessoa. Aí a pessoa acaba rindo também, porque daí ela se toca do que ela está falando, né? Então, a gente faz isso. Eu, vocês, todo mundo. São coisas humanas, esses subterfúgios. Só que a primeira coisa é amaldiçoar a coitada da esposa porque fazia o bolo. Né? E tem tantas outras coisas. Vou dar outro exemplo, só para vocês entenderem. Eu acho muito legal. Trabalhei muitos anos com saúde de trabalhador. Quando acontece um acidente de trabalho dentro de uma empresa, a primeira coisa que você escuta: o vagabundo não estava usando o equipamento de segurança. Né? A frase pode ser essa. Aí todo mundo, não tava mesmo, a culpa é dele. Não necessariamente. Quando você vê um acidente de trabalho, você vai fazer uma árvore de causas para compreender motivos possíveis. Armadilhas cognitivas que podem levar a, né? Por exemplo,
Um equipamento de segurança pode estar disponível na empresa, mas ele pode não ter sido fiscalizado. Por exemplo, pode estar lá porque alguém exigiu que a empresa comprasse, por exemplo, mas ninguém obrigou o funcionário a usar. Então, existia lá, mas não houve fiscalização. Se não há fiscalização, provavelmente aumentam as chances do funcionário não usar. Por quê? Porque todo equipamento de segurança, pelo menos a maioria deles, os que eu conheço, são desconfortáveis de usar. Tira a sua audição, atrapalha a sua visão, sua, atrapalha o corpo, desconforto. Quem quer usar coisa desconfortável? Então, quando você insere um equipamento de segurança na empresa, você entrega, você tem que fiscalizar e você tem que conscientizar muito, todos os dias. Porque a pessoa não vai querer usar um negócio que é desconfortável se ela não conseguir entender que aquilo vai salvar a vida dela. E não é da boca para fora. Entendeu? Então, o buraco é muito mais embaixo para qualquer coisa que acontece na nossa vida. Seja um acidente de trabalho, seja uma pessoa que sofre abuso doméstico, que a gente tem de falar que a pessoa é sem vergonha, que gosta de apanhar, seja uma pessoa que está lá comendo bolo errado, as artimanhas que a gente acha psicologicamente para não fazer uma coisa, né? As artimanhas que a pessoa acha no esquema que faz o raciocínio dela para não deixar um vício, porque aquele vício traz um monte de bem-estar e ganhos secundários em outros aspectos, então ela arruma desculpas para manter, né? Então, a autoconscientização, a terapia, ela ajuda, né? Eu falo para vocês, gente, terapia é cesta básica, né? Quem puder fazer terapia, comigo, com um terapeuta que for, com quem puder, faça. Porque a pessoa consegue olhar de fora para perceber essas armadilhas em que a gente se coloca todo dia. Essas coisas que eu falei que às vezes geram gargalhada no outro que tá de fora, né? Uma pessoa muito prática, ela olha, ela fala, ela ri, ela fala assim, por que você não resolveu logo isso? E a bolsa terapia, eu sou super a favor. Mas assim, e outra pessoa, ela não percebe o quanto ela precisa daquilo. Gente, e o terapia, eu brinquei, às vezes eu falo brincando assim, muito da história, né, que nem o Vitor falou, bolsa terapia, mas é nesse sentido, as pessoas podem achar outros canais também para se organizar. E aquela coisa também, arrumar, que nem teve uma outra live que eu fiz outro dia, arrume empecilho positivo para você não se encrencar, né? Não falamos outro dia? Se você percebe que tal coisa é a hora que você se sabota, então dá um jeito de botar uma coisa positiva antes que atrapalhe aquele comportamento. Atrapalhe o que te sabota, né? Se comer, você ama um lugar lá, você ama comer aquilo, evite ir. Se for seu objetivo, claro, né? Não evite para deixar de ter prazer de vez em quando você quiser, é outra coisa, né? Então, alinhe os seus objetivos e, para ser assertivo, se a gente quer ter assertividade na vida, a gente tem que alinhar e ir aparando as arestas. Então, eu comecei hoje a fazer uma coisa, não foi. Então, eu vou começar a perceber por que não deu certo. Não deu certo porque eu não comecei? Ok, né? Não comecei. Não deu certo porque eu comecei errado, de alguma forma. A minha expectativa estava muito alta, eu exagerei, né? Eu queria fazer um exercício, mas eu queria virar atleta do dia para a noite e sair correndo 40 minutos, sendo que eu nunca estava preparado. Vai dar ruim, como diz o povo, vai dar ruim. Não aguenta. Frustra, machuca, não vai mais. Isso pode ser com tudo. Eu vou desenvolver um plano, vou criar um projeto, vou fazer não sei o quê, e acha que vai ter que fazer no dia, ou acha que vai fazer aquilo e já vai dar resultado. Não vai.
Não vai. Você vai conquistando as coisas aos poucos. Você quer que as pessoas te respeitem, por exemplo, na internet, e você mostrou para as pessoas o que você faz? As pessoas sabem como você fala? Você é uma pessoa que está vendendo algum tipo de credibilidade para elas? Como que você quer oferecer um serviço se tem 800 milhões de pessoas também oferecendo e se mostrando de alguma forma que seja? A pessoa vai inventar. Então, entendeu? Então, assertividade, um pouco de criatividade, um pouco de adaptabilidade, e para ir fazendo esse jogo de cintura. Por isso que é importante a gente querer saber onde a gente quer chegar, porque daí a gente vai fazendo esses ajustes. Meta alta, meta diária, ajustes. Os ajustes são diários, tá? Uma pessoa lá que quer crescer o Instagram dela, né? Eu vou crescer um Instagram, então eu vou colocar, faz de conta lá que a pessoa quer colocar, eu vou pôr 10 posts por dia, eu vou publicar lá. Hoje em dia já nem é post, é vídeo, né? Mas faz de conta lá, Reels e tal. Vou pôr 10 posts por dia que eu sei que vai crescer. Aí o que a pessoa faz? O povo começa a ficar de saco cheio de tanto ver post da pessoa, sai da página. Cansou, too much, exagerou, desgastou a imagem, desequilibrou. O que a pessoa tem que perceber? Não vou fazer mais isso, eu comecei a me esforçar, piorou. Não, gente, piorou, vamos ajustar. Não são 10. Quanto que tem que ser? Escuta quem tá falando, quem faz isso, né? Vê lá, não precisa criar roda. Veja lá, né, quem tá fazendo. Então, são esses detalhes e a gente vai se autoajustando. Se hoje eu tô aqui e todo dia eu fizer um pouquinho, daqui a pouco eu tô a mais, né? A assertividade. Eu dei o exemplo, então, da comida, dei o exemplo do trabalho que eu gosto. Tentar focar na solução, então, né? Esquece esse negócio de botar a culpa em quem fez o bolo, né? Quem fez o bolo, gente, vai para aquela pessoa lá, ok, não mudou nada. Ela come, tá lá de boa, para ela a saúde dela tá boa, obrigado. Ou também não quer mudar, também a gente não tem nada com isso. Não é uma coisa que a gente tem que obrigar ninguém a mudar, vocês entendem? Né? Então, e muitas vezes a coisa também perpassa na gente conseguir ser mais assertivo. Por isso que eu falei muito de assertividade. Então, se eu quero que a pessoa me ajustar com a história, que hoje eu percebo que o que está me atrapalhando é o bolo, como que eu vou acertar isso? Eu vou chegar arrebentando tudo e xingando porque eu achei o bolo? Que ódio! Você sabe que eu não posso comer bolo. Bolo de novo, você destrói a minha dieta. E não sei o quê. Posso usar as outras maneiras, posso ser inteligente, posso comer um pedaço, né? O assertivo, sabe quem que é a pessoa assertiva? É a que se comunica claramente, sem agressividade. É uma comunicação clara, sem agressividade, né? Então aquela pessoa que diz assim, fala assim, não, eu não sou grosso, eu sou verdadeiro. Não, é grosso. Porque se precisou falar isso é porque já foi grosso, né? O assertivo é uma pessoa que não precisa detonar o outro, não precisa pisar, não precisa. Ele vai se ater a fatos, tem jeito de falar. Ele valida o sentimento do outro, ele não precisa destruir, né? Então esse negócio, se você escutou essa frase, eu não sou grosso, eu sou sincero, é grosso. Pelo menos é uma grande chance, né? Então tem jeitos de fazer. E aí se você quer aprender técnicas de comunicação ou técnicas para conversar com pessoas grosseiras, pessoas difíceis, por exemplo, uma das dicas é essa, né? Desarma a pessoa, não valida o que ela está falando. Ou se vem uma pessoa querendo voar no seu pescoço, deixa tagarelar, deixa xingar. A hora que ela acalmar, aí você assume. Chegou com o nariz empinado, esbravejando, não vai funcionar.
você já arma o outro. Você já arma o outro, você já ofendeu, você já botou o outro na defensiva. Acabou o diálogo, acabou a troca. Acabou a troca. Né? O Vitor falou de ser evasivo, é errado. Eu acho que o evasivo não é uma técnica que você pode usar numa hora, por exemplo, se alguém estiver sendo muito agressivo com você. Se alguém tiver cair matando em você, você pode ser evasivo, você pode evitar aquele momento, você pode usar uma técnica de evitação de conflito, porque você sabe que se você abrir naquele momento, se de repente você falar, você também fica nervoso, vai gerar um conflito pior. Você pode ser evasivo naquele momento, para depois voltar e retomar aquele coisa com a cabeça fresca. Aí vale a pena. Agora, a palavra evasivo a mim me remete mais à ideia de quem sai para não enfrentação de um jeito assim, de quem não volta. Mas se for a ideia de voltar, uma retirada estratégica, sim, para evitar um conflito numa hora que não há condições psicológicas de trabalhar aquela relação. Né? Você evita naquele momento. Se você, por exemplo, não tiver cabeça para aguentar tudo aquilo. Deixa eu ver que a Lorena tinha falado uma coisa aqui. A Lorena falou, comprei um livro, Como Lidar com Pessoas Difíceis. Esse livro eu já li, fala isso que eu falei, não fala, Lorena? Deixa o outro falar, valida a fala dele, não deslegitima a fala do outro, mesmo que você não concorde. Espera ele falar. Sabe como que você faz? A pessoa fala uma coisa que para você a coisa te ofende, você acha absurda, mas o que você faz? Você não precisa falar eu concordo com você, não precisa ser falso. Você pode falar assim, não, eu entendo que você pensa assim, ok, mas eu posso te falar como eu penso? Né? Você não está entrando em oposição, você está somando um argumento nesse momento. Posso te falar como eu penso? Que é uma outra maneira de pensar também possível. Você tá vendo que você não tá agredindo quando você fala assim? Aí você não agride. Aí você não arma o outro. Aí você começa a abrir uma possibilidade de diálogo. Não que vai ser fácil, porque se já é o livro, Como Lidar com Pessoas Difíceis. A gente tá falando de pessoas difíceis, né? Mas é isso. Então tem horas, sim, que a gente deve evitar, porque a gente, né, a Lorena falou assim, o outro, a gente não tem que absorver tudo do outro, né? A gente não é saco de pancada. Limite. Uma das coisas pra gente que é importante é limite, porque ninguém é saco de pancada. Mas a gente tem que ver o que a gente quer com aquilo, o que a gente quer com aquela conversa, o que a gente quer com aquela relação, o que a gente é obrigado a administrar, por exemplo, se for uma relação de trabalho, às vezes a gente não tem muita escapatória para um conflito, às vezes a gente tem que lidar com ele, tem que ver o contexto, né? Obrigação de ser maltratado? Não, ninguém tem, né? Aí a gente vai achando isso. Olha lá, a Karen citou a técnica de comunicação não violenta de Marshall. Tem dicas aí, né? Porque surgiu o tema. Que mais? Deixa eu ver. E que surgem dessa questão. E tudo isso está ligado à assertividade, né? Surgiu tudo dessa questão. Qual é o meu plano? Como eu vou executá-lo? Aonde eu me saboto? Aonde eu saio dos trilhos? O que eu devo fazer? Eu identifico aonde que está o problema? O problema está aqui. Como eu vou fazer? Eu vou culpar o outro? Né? A estratégia é culpar o outro? É falar que ele perdeu a mão no acidente de trabalho porque ele é um idiota que enfiou a mão na máquina? Ele queria cortar a mão, gente? Né? Então quem fala isso tá pensando que a pessoa que perdeu um braço numa máquina que corta carne queria cortar o braço fora? Vocês entendem? Então a gente tem que pensar um pouquinho de atenção antes de culpabilizar vítimas. E isso é um dos maiores aprendizados que eu tive trabalhando com segurança do trabalho e vítimas de acidentes de adoecimento dentro de empresas. Não culpabilizemos vítimas, né? Há sempre uma árvore de causas com corresponsabilidades. Na nossa vida é igual, né? Cuidado com a vitimização nossa e dos outros, né?
Tem coisas, limites, coisas que nós não somos ainda maduros para dar limites, o outro percebe, amontoa em cima da gente. A gente vira uma vítima? Sim, a gente é vítima. Se a gente amadurecer, numa outra oportunidade, a gente não deixa essa pessoa chegar na gente. Tá vendo? Não deixa de haver, mesmo para a vítima, ela pode desenvolver ferramentas para não ser vítima novamente. Tem jeito. Deixa eu ver o que a Lorena falou. Tem gente que tem talento de tirar a gente do sério. Por isso que é importante a gente trabalhar o que a gente sente, como a gente reage. Exatamente. Né? Outro dia eu falei aqui. Tem gente que desperta o nosso melhor. Tem gente que desperta o nosso pior. Vocês já devem ter percebido. Tem gente que tem química, né? Bate o santo, as ideias fluem. Você senta com a pessoa, você fica 2 horas, que você volta realizado. É uma delícia, não tem conflito. Vocês dão risada, vocês fazem piada, vocês crescem. Tem gente que troca 2 frases, se você descuidar, você dá uma patada na pessoa e depois você arrepende. Você fala, gente, essa não sou eu. Não acontece isso com vocês? De às vezes você ter uma reação com uma pessoa e depois você fala, gente, essa não sou eu. Aí cabe a análise. O que essa pessoa despertou? Né? O que foi? É uma autodefesa? Você está revivendo alguma coisa? Essas pessoas têm alguma característica que te lembra algo de alguém que já te magoou, Por que você está se defendendo de uma maneira, às vezes, exagerada frente a algo? Então, vocês têm uma coisa aí, né? Trabalho. Aos poucos a gente vai vendo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Aqui. É o que eu falo pro meu filho. Sentir raiva é normal. Fale sempre isso, Lorena. Não tire isso dele. Mas o que você faz com ela que é importante. Eu falo, já falei, vou falar. Se eu falar 365 lives no ano, eu vou falar 200. Nunca tirem da pessoa o direito de ter sentimentos ruins. Não tire. Não enfie as coisas embaixo do tapete. Enfiou, vai explodir. Ah, o vizinho era tão bonzinho. Saiu metralhando alguém. Gente, sabe? Excesso de contenção vai fazer com que um dia essa barreira rompa. De algum jeito que pode não ser positivo. Então é legal sentir. É legal eu saber que eu posso sentir. Eu posso sentir raiva, eu posso sentir rancor, eu posso sentir vontade de esganar, eu posso sentir tudo isso. E aí, sabendo que eu posso sentir, eu posso fazer um monte de coisa com esse sentimento depois, eu vou trabalhá-lo. Se eu acho que eu não posso sentir, eu vou reprimi-lo. Reprimir o ferrou, né? Fica muito mais difícil porque começa a mudar, esse sintoma muda de forma. Né, brinquei outro dia, daí tem gente que vira hipocondríaco, tem gente que fica com pânico de elevador, tem gente que vira... Vocês perceberam que tem gente que tem mania de doença? Vou dar um exemplo. Gente, eu tô falando bem no coloquial, e sempre entendam isso, eu tô falando muito no coloquial, tá? Por exemplo, uma pessoa hipocondríaca só fala de doença com você, ela empresta uma identidade naquele papel de doença. Se você tentar mostrar para ela diretamente que aquela doença não existe, ela não chega. Tem outras maneiras de ir trabalhando essa pessoa. Porque a fala direta, ela não chega. Porque aquele sintoma é um sintoma mesmo. É uma maneira que ela achou de mostrar que ela sofre. Então, ela empresta uma doença aí. Né? Ela empresta uma doença e começa a aparecer a partir daí. Se você falar para ela, nossa, você percebeu que todo dia você se apresenta aqui para mim falando de doença, ela não vai perceber. Ela vai dar um outro argumento. Ah, não, mas é que hoje aconteceu tal coisa. Não, hoje a minha cabeça tá doendo. Não, hoje minhas pernas não sei o quê. Vai vir aí vem mais sintoma. Aí vem mais história. Mais sintoma. Você pega o prontuário médico dessa pessoa no hospital, na clínica, tá escrito assim, poliqueixosa. Excesso de queixas e inespecíficas. Tem sempre tudo e nunca não tem nada. Né? Mas
Aí é o paciente chato, né? É aquele paciente chato, porque pro profissional, por exemplo, pro profissional médico, ele amola. Profissional de saúde mental tem que ver além disso. Vai ter que ver o que causa tanto sofrimento nessa pessoa que ela não consegue nem abstrair a causa dessa dor, que ela precisa usar sintomas emprestados, porque ela não conseguiu dar nome real, ela não consegue saber o que foi que causou aquilo de verdade. Eu não sei por que eu sou doente, então eu invento uma doença. É uma coisa, eu não sei se eu consegui explicar, é uma coisa além. A pessoa ela não simbolizou nem a causa real da dor dela. Ela não sabe por que ela sofre. Ela só sofre. Ela dói. Ela dói na cabeça, ela dói no útero, ela dói na perna, ela dói no sistema todo dela. E muitas vezes a dor é real, dependendo do quadro, né? A pessoa ela tem origem emocional com dor real. Aí também isso é possível, né? E aí é difícil tratar, são casos crônicos. Tem todo um trabalho aí de equipe para lidar com isso. Deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa. O Vitor, e quanto a quem busca encrenca de propósito? Vejo que tem gente que se satisfaz em arrumar confusão. Eu não falei que a gente que não canaliza as coisas no lugar certo, ela explode? Vitor, tem gente que faz isso. Tem gente que fala assim, eu vou... Quantas vezes eu não vi? Eu vou entrar na internet para brigar com uma pessoa de tal partido. Porque ela quer canalizar aquela raiva. Ela quer moer alguém, ela quer chutar alguém. Tá no trânsito, o primeiro que faz alguma coisa, ela maceta a buzina. Se a pessoa reagir, pode acontecer uma desgraça. A pessoa pode, naquele momento, ser uma bomba relógio. Por isso que a gente deve evitar brigar, principalmente trânsito, essas coisas, né? Independente de ter razão, a gente tem que tentar administrar a situação. Você não sabe de onde veio a pessoa, você não sabe se essa pessoa está armada de alguma forma, você não sabe a condição mental dessa pessoa, né? Você não sabe. Teve um dia que eu estava numa cidade que eu trabalhava e uma menina, eu estava numa rua que sabe aquelas ruas que a gente sobe, tem um monte de rua que vai cruzando, você vai parando de esquina a esquina? Eu vi uma moça fazendo roleta russa, ela não parou em nenhuma esquina. Eu falei, vai bater. Vai bater? Roleta russa? Bateu. Depois a irmã dela era minha paciente, eu nem sabia. Nossa, minha irmã, não sei o quê. Não, eu tinha visto. A menina fez roleta russa. Então você não sabe qual é a condição mental daquela pessoa naquele momento. Então, por isso que no trânsito a gente aprende a direção e a gente aprende também direção defensiva. Porque você, às vezes, tem que se defender da má direção da pessoa e você não sabe como está a cabeça de um condutor de uma máquina, né? É perigosíssimo. Deixa eu ver se tem algo mais, acho que já falei bastante, não falei? Vira labirinto até encontrar a saída. Chove ou não sai nem sol nem chuva. Poliqueixosa, você não conhecia esse termo? De vez em quando eu tenho um amigo meu, Felipe, que trabalha comigo, e ele é jornalista. E de vez em quando eu solto uns termos dele, que são termos de prontuário. Trabalhei a vida inteira com clínica, sempre atendi muito paciente e tal. De vez em quando eu solto uns termos que são termos técnicos, né? Ele dá tanta risada, mas ele dá tanta risada, porque terminologia técnica fora de contexto pode, para quem leva na esportiva, pode ser divertido, né? Pode ser chato, enfadonho, né? Se a pessoa fica cheia de chavões de terminologia técnica fora da área, é desagradável, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, quem é de área técnica. Por isso que eu falo, a Lorena também achou poliqueixosa engraçada. O Felipe, esse que eu contei, o dia que eu falei, talvez vocês conheçam, vocês nem acham graça, mas o dia que eu falei tabagista pra ele nos conformava, ele fumava, ele parou. Ele nos conformava com o termo tabagista. Acho que ele se identificou, né? Tipo assim, eu sou um tabagista. Então são termos, assim, muito divertidos.
quando você tá fora do contexto, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, por isso que eu brinco muito na live. E às vezes eu sei que tem bastante psicóloga que às vezes pode estar entrando na live, psicanalista, psiquiatra, e ver o que eu tô falando. Por isso que eu falo, gente, eu tô falando popular, né? Tô traduzindo coisas. A live não tem proposta de ser técnica. Se eu começar a ser técnica demais aqui, uma que eu posso ficar chata, outra que eu posso ficar pedante, porque eu tô falando com o público geral. Em alguns momentos eu vou soltar alguma pérola dessas. Aqui a Marcélia falou, uma amiga médica dava um tic-tac e dizia que era remédio para paciente que não tinha sintomas e insistia em remédio. Pois é, gente, isso chama efeito placebo. Eu não sei se todo mundo conhece, acho que muitas pessoas conhecem placebo. O que é o placebo? É quando você administra, você dá um comprimidinho, alguma coisa para a pessoa sem que ela saiba que aquilo é falso. Normalmente uma balinha de açúcar, uma coisa assim. E aí você avalia se a pessoa responde bem aquilo. Se a pessoa... você pode ter ótimas respostas se a causa for emocional, porque ela se sente acolhida, ela se sente... cuidada, então ela já tem respostas. Às vezes você fala para a pessoa fala assim, quando eu estava no consultório, muita gente recebia antidepressivo que começava a fazer efeito lá 10, 15 dias, a pessoa tomava o primeiro dia, né, achava que dava. Tudo bem, efeito placebo, não tinha dado tempo de dar efeito. O efeito placebo ele é muito utilizado quando você está fazendo... É muito pesquisado usar o medicamento assim quando você está pesquisando medicação, né? Você pega um grupo e você coloca a medicação nova que está sendo testada, em outro grupo recebe a medicação placebo, falsa, faz cápsula de farinha, uma coisa assim. Ninguém sabe se está tomando farinha ou se está tomando remédio. Então a pessoa ela não pode ser influenciada pela sugestionabilidade na reação real do corpo. E aí depois eles veem que se a pessoa que teve efeito... ela estava induzida por efeito placebo ou por efeito real. É um método de controle para a indústria farmacêutica, né? Algo mais? A Gisélia, na política, dentro de casa, tá difícil lidar, tá muito difícil, né? Com todo mundo. A Lorena falou aqui, a gente ri, mas deve ser horrível ser poliqueixosa. Claro que é. Claro que é, porque você se transforma na sua dor, você se transforma no seu sintoma. Cada hora você é uma coisa, né? Cada hora uma coisinha reclamando, né? E uma coisa, a poliqueixa pode ser porque a pessoa está com dores reais, por exemplo, casos de fibromialgia, que a pessoa dói o corpo todo dela mesma. E pode ser porque a pessoa tem um hiperfoco numa área do corpo, e aí ela também pode potencializar uma sintomatologia, porque ela está muito focada naquilo. São várias coisas. A questão o X da questão o sofrimento está lá. O que tem que ser avaliado, né, é o tamanho da dor. E a dor é muito subjetiva. Tanto a dor real, tem gente que sente mais ou menos dor, quanto a dor simbólica, que é o emocional que fala através da dor física. Então, isso é uma coisa que sempre é muito importante. Como eu trabalhei com muita gente, com muito paciente que tinha dor crônica, lembra que eu trabalhei 6 anos com gente que adoeceu no trabalho? Muitas dessas pessoas tinham lesões de trabalho, que são doenças crônicas, tendinites, bursites, problemas graves de coluna, coisas que levam a dores crônicas, coisas que essas pessoas provavelmente vão tratar a vida inteira. Então elas têm um perfil psicológico associado à dor crônica, né? Então a gente vai trabalhando com isso. Não, fibromialgia é real, dor real, né? Então eu não tô dizendo que não é real, não. Então, por isso que eu falo, o fato de ter causa emocional não quer dizer que dor não possa ser real. Tem que avaliar o caso. Inclusive, os pacientes fibromialgicos, eles podem ser muito maltratados pelo sistema de saúde por serem incompreendidos na sua dor. Porque
Muitas vezes é feito exame, é feito isso, é feito aquilo, não acha nada. Até fazer o diagnóstico da fibromialgia, que está muito ligado também com depressão. Deixa eu ver se temos algo mais. Sim, né? A Ângela falou ali. O corpo refletindo o mental. Não falei isso para vocês desde o primeiro dia aqui na live? Corpo, né? Cuida do corpo que ele vai refletir na mente. Cuida na mente que ela reflete do corpo. A mente está toda ferrada? Cuida do corpo primeiro. Começa a fazer o corpo fluir, sabe? Falo sempre. Porque as coisas vão refletir. As coisas vão refletir. E quanto mais a gente tiver se estruturando nisso, mais fácil fica. Se eu tiver com problemas muito graves, né? Conversei com o Vitor esses dias. Se eu tiver com a vida com um monte de coisa grave acontecendo, como é que eu vou dormir bem? Como é que eu vou diminuir minha ansiedade? Então tem coisas que são problemas da ordem do real, né? Então a gente vai trabalhar primeiro no menos pior. Então eu tenho que identificar o problema. Ver o que são os pequenos passos possíveis para sanar esse problema. O que eu vou poder fazer para arrumar a grana possível agora para sobreviver até amanhã, se é que eu ainda não tenho um emprego. Sei. Qualquer coisa. Depende, cada um vai ter a sua história, né? Então a gente vai ter que trabalhar com dados de realidade. Que vai refletir em tudo? Vai. Uma coisa é a pessoa poder se cuidar em ambiente ideal. Outra coisa é você tratar de pessoas que estão adoecidas mentalmente e que está faltando o básico para essa pessoa, né? Então, às vezes é fácil julgar. Vai trabalhar no SUS, vai trabalhar lá em linha de frente, que nem eu trabalhei, né? É fácil falar, por exemplo, a bolsa tal coisa vai acostumar o vagabundo. Gente, vai ver a realidade da pessoa. Tem muita coisa para ser vista, né? Nunca é. E o que é a nossa tendência como ser humano é ser simplista, simplificar. Acabei de falar que eu tô fazendo a live mas simplificando as ideias. Só que a gente na hora que a gente está analisando dados, na hora que a gente está fazendo planejamento, a gente não pode ser simplista, não. A gente tem que entender o porquê das coisas. Porque senão a gente vai passar a vida, o trabalho, as culpas, né? Eu posso passar a vida inteira falando que eu não tive uma mãe suficientemente boa, como diz a teoria da psicanalista Melanie Klein. Minha mãe não me negou o peito quando eu era amamentada, faltou peito para mim, então por causa disso. Posso, gente? Não, entendo que eu não estou falando isso de forma depreciativa, não, embora eu tenha esse jeito meio debochadinho às vezes de falar. O que eu quero dizer é o seguinte: achar a causa. Ok. Quando eu acho a causa, isso vai me causar um monte de sentimento. Eu vou sentir aquela raiva, eu vou sentir revolta, eu vou ter uma fase que posso pensar um monte de coisa. Eu vou lidar com os sentimentos que isso acarreta. Uma criança abusada que se descobre, entendeu? Eu vou lidar com muito sentimento, com muito conflito. Mas eu vou lidar. E isso leva tempo, isso precisa ser digerido, isso precisa ser ruminado. Às vezes esses problemas que a gente traz para a vida, a gente tem que ser que nem uma vaca. Vai lá no pasto, mastiga, volta, mastiga, volta, rumina, até que um dia você consegue engolir, sabe? Um dia você engole. E aí aquilo talvez você engula e passa lá no seu sistema digestório, te nutre. Aquilo te nutre. Garanto que ninguém nunca te deu um exemplo louco desse, até porque eu acabei de inventar. Mas aquilo te nutre, gente. Aquilo que quase acabou com a sua vida, que você ruminou por anos, que te torturou, que te causava azia, te travava a garganta, de repente ficava na boca porque você não conseguia engolir. Um dia você engole. E aí você vai digerir. Vai passar a ser uma coisa boa? Não, gente. Às vezes é uma coisa gravíssima, imperdoável. Não vai passar a ser bonito. Nunca vai ser bonito. Uma coisa, por exemplo, uma violência com uma criança. Nunca vai ser bonito. Mas talvez, essa criança use isso para construção.
Quantas vezes a gente não vê histórias, em outros casos, de uma mãe que perdeu um filho, Instituto Ayrton Senna, morreu o filho numa corrida, tal. Eu crio um instituto para pessoas, para uma maneira de eu... A pessoa, ela passa a canalizar a vida dela, ela sai um pouco da posição da dor e ela vai para a construção. Quantos institutos que a gente tem aí de recuperação de pessoas que eram dependentes químicas, né? Com próprias pessoas dependentes químicas trabalhando. Então você pega a sua dor, você pega a sua doença, você pega aquilo que te destruía e transforma aquilo em construção. Você vai construir com aquilo que causava a sua morte diária. Percebe a diferença? Me arrepia. É assim que a gente cresce. Mas a gente vai ser vaca, vai ruminar até a hora que for preciso. E cada assunto vai ser diferente, né? Então, nunca, Lorena, nunca negue ao seu filho direito à raiva. É sentir essa raiva que vai permitir que ele aprenda a autorregulá-la, a saber os momentos que ele vai, né? Aos poucos a gente vai administrando. Até aqui você pode ir, até aqui você não pode, vai ter um momento de lidar com isso, vamos conversar sobre isso, mas sentir sim, a gente tem direito de sentir. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Ângela citou, eu vou encerrar, ver o que mais tem no chat, gente, depois eu vou encerrar, que eu tagarelei tanto aqui. Fibromialgia igual pânico, não encontro as causas nos prontos socorros, exatamente. Foi um pouco o que eu estava explorando. A Ângela é psicóloga, sabe tão bem quanto eu. Não acha causa. A pessoa chega lá no pronto socorro, o transtorno do pânico, Gente, eu não sei se vocês já viram uma pessoa tendo uma crise de pânico. Eu não sei, eu não desejo para ninguém. Eu não desejo. A pessoa, ela tem a sensação de que ela está morrendo. Ela vai para o hospital com a certeza absoluta que ela está indo para morrer. Que se ela não passar no hospital, dói, taquicardia, todos os sintomas físicos, como se ela acha que ela vai morrer. Chega lá, faz o eletrocardiograma, o médico examina, dá nada. Ah, não, é ansiedade, não é nada. Dá lá um remédio ansiolítico, manda embora. E às vezes o tratamento não é muito legal, se o profissional não for muito preparado. Você pode cair num profissional super legal, super preparado, super humano, e pode cair em um tipo, vai ter pitinho em outro lugar, né? Tem dos dois, tem dos dois. Todo mundo que tá aqui, já caiu aí no sistema, sabe que tem dos dois. E aí é esse erro, às vezes a gente, quanto menos você dá atenção ao sintoma, mais ele aumenta, né? Então por isso que tem que fazer um acompanhamento, tem que entender o que está acontecendo, tem que trabalhar esse sintoma, né? Porque ele já é o corpo berrando e implorando por ajuda. Lorena, Josi, tem uma amiga que precisa muito de terapia, mas ela resiste. O que fazer? Não dá, não tem muito o que fazer, Lorena, porque o desejo da mudança, ele tem que ser intrínseco. É que nem mesmo criança, adolescente, você não tem como obrigar. Se você obrigar, mesmo a criança, às vezes a criança, né, você tem um pseudo controle sobre o corpinho e o ir e vir, às vezes você leva, você meio que obriga, né? Não é legal, porque a chance dessa criança pegar uma aversão ao profissional, você pode dar uma forçadinha no começo, tentar convencer tudo, mas se vê que não vai mesmo, não adianta. Se a amiga não quer, não adianta. Tem que ser um momento dela. O que você pode fazer é estimular que ela tenha outras práticas que possam ser positivas para ela, paralela na vida dela. Mas se ela é resistente à terapia, tem muita gente que vê a terapia como uma fraqueza. Muita gente que não faz porque paga. Muita gente que não faz porque vê realmente como uma coisa menor, né? Ou como um fracasso, né? Ou a pessoa fala, não, eu dou conta. Talvez dê, gente, não é essa a questão, né? Mas se não é um desejo da pessoa, não tem muito o que fazer, não.
Você pode conversar, você pode dar exemplos, você pode fazer, por exemplo, você pode falar do que a terapia significa na sua vida, sabe? Você pode fazer esse tipo de coisa, mas obrigar, não funciona não. Certo? Mais alguma coisa? Vocês gostaram, gente? Vocês gostam dessa linha de bate-papo? Pessoal conversando. Quero ser a vaca. Gostaram do exemplo louco da vaca? A Lorena comentou ali, ó. Né, tem hora que a pessoa vai só repetindo um pouco a ideia. Já tive um ataque de pânico, achava que estava tendo um ataque cardíaco, é isso que eu tô falando. Terminei o namoro e nunca mais tive nada. Ela achou a causa, pelo visto. Aí o Vitor completa, além da Bolsa Terapia, o povo brasileiro precisa ser indenizado por viver em ambiente insalubre. Sem mais, né? Tá certo. Gente, é isso, né? Eu falei bastante, falei 1 hora. Vocês são sempre muito, muito bem-vindos. Quem chegou agora, tem gente entrando agora, essa live, terminando de falar, ela vai pro feed. Por favor, recomendem, sigam, espalhem aí para os amigos, para que as pessoas conheçam esse trabalho, tá bom? É muito, muito, muito importante para mim e para o projeto que as pessoas saibam que ele exista, porque só a entrega automática das páginas é muito baixa. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Tenham faz 1 hora que eu tô falando, Vitor, que nem um papagainho aqui. E agora a gente vai para as outras fases da vida. Lembra que eu falei que se a gente ficar tempo demais em uma coisa, a gente tira o tempo de outra e a gente fica contraprodutivo? Então a gente tem que todo dia separar a nossa agenda para fazer um pouco de cada coisa organizadamente para que a gente consiga fazer a longo prazo. Então o meu tempo para live é até 1 hora e estourando muito. Né? Depois a gente vai fazer as outras coisas, vai fazer exercício, vai fazer o trabalho que paga a conta, entendeu? Então é um pouco isso, né? Eu desejo isso para vocês, a disciplina de fazer algo que seja produtivo para vocês, pode ser o menor tempo possível do seu dia, mas que façam com frequência. A frequência é que leva vocês ao sucesso, e o sucesso é vocês viverem melhor, seja na esfera que vocês escolherem da vida. Tá bom? Um beijo grande e até breve. Até amanhã. Voltem amanhã quem tá aqui. Até!